Honiwa, saudações venusianas. E vamos hoje trazer um tema muito importante, trazido recentemente pelos venusianos, que me deixou meio assim mexida com o tamanho da informação e, sobretudo, a missão do que fazer com isso, como trabalhar esse tema tão importante, tão profundo, diante de um momento planetário em que nós estamos tendo grandes transformações, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que estão aqui na superfície ainda não tão preparadas para serem esses canais. E já estou aqui trazendo para vocês uma informação muito importante de uma tecnologia chamada embriões cósmicos. Na verdade, é o que são esses embriões cósmicos e o que nós devemos, como canais de ancoramento da nova Terra, o que nós devemos fazer? Que informação é essa? O que significa isso no sentido do meu agir, da minha ação aqui como servidora da luz, como uma pessoa que está em missão? O que eu posso fazer? Então, primeiro ponto, o mais importante é vocês estarem realmente sintonizados, conectados com uma egrégora, com um comando cósmico, com a sua família cósmica e estando dentro do contexto das mandalas de ascensão, da missão arco-íris, você tem toda essa base, sustentação, para que, através dessas informações que estão sendo trazidas aqui, você possa, de fato, servir, fazer qual é a sua missão de conexão. Bom, e um segundo ponto são orientações que eu vou trazer especificamente para vocês que movimentam essa energia arco-íris. Como trabalhar isso na prática da sua própria vida, na prática dos seus atendimentos como terapeuta. Então vamos lá, gente. Eu me surpreendi muito com o que eu vi, porque eu comecei a ver algumas imagens, eu comecei a ter vários sincronismos e eu fui deixando de lado. E aí chegou uma hora que eu falei, ok, estou aberta, mostrem-me o que vocês querem me mostrar. E eu consegui enxergar algo que existia há éons de tempo, mais precisamente, até o período da Alta Atlântida, onde as tecnologias ainda eram muito fortes. E não por acaso, nesse momento, com todo esse contexto do resgate da Atlântida, da jornada da Atlântida, eu tenho recebido muitos pacotes de downloads de tecnologias que existiam lá e que agora estão sendo retomadas. E por que essas tecnologias atlantes fazem diferença? Por que são elas? Porque, na verdade, essas informações elas já existem no campo da Terra. E o fato de já existirem no campo da Terra significam que essas informações têm condições de fazer a ponte em nível material. Então, uma vez que, ao longo do tempo, essas tecnologias, essas formas de trabalho tenham sido plasmadas e materializadas entre aspas, mas plasmadas no sentido do acesso material e isso ser muito próximo, que é o caso da antiga Atlântida, porque foi a civilização mais material e que coexistia entre fisicalidade e tecnologias cósmicas. Essas informações elas já foram plasmadas no plano da Terra, então existem, elas estão aqui disponíveis para serem trabalhadas. E o que acontece? A partir do momento que nós estamos resgatando, sobretudo com esse trabalho forte com o comando venusiano, esses pacotes de informação vão chegando e vão sendo abertas como downloads tecnológicos para que o comando venusiano consiga trabalhar em cima dessas tecnologias no plano da Terra. Então, claro que a nossa tecnologia macro é a nave Estrela de Vênus e todo o contexto do que a gente já conhece, mas quando eu falo essas tecnologias, são meios multidimensionais cósmicos para que essa informação chegue e manifeste na Terra. Então, vai acontecer, eles já me avisaram, diversos pequenos blocos de processos ainda desconhecidos que vão chegar e eles vão trazer aos poucos
para que aqueles que estão aqui na Missão Arco-Íris possam também ser sintonizados e começarem a trabalhar nesse contexto. Então, vamos voltar um pouquinho até a Atlântida. E isso, quando eu falo até Atlântida, eu quero dizer que todo o antes também possuía essa formatação essa formatação tecnológica. Mas até a Atlântida chegar num dado momento em que começa a densidade, esses templos que trabalhavam os embriões cósmicos, até a densidade acontecer, esses templos estavam vivos, acessados, digamos assim. E todo para trás, claro, todos os milhões de anos anteriores, isso sempre existiu no plano da Terra. Com a baixa da frequência da Terra, a partir da queda da Atlântida e da densificação da consciência humana na época, algumas atividades que existiam na civilização atlante e que foram trazidas pela ancestralidade cósmica passaram a deixar de existir por incapacidade frequencial. Entre elas, essa dos embriões cósmicos. E eu vou agora explicar para vocês claramente o que é que eu enxerguei. E eu vou tentar traduzir em palavras algo que é um pouco simbólico e que eu precisei traduzir na linguagem da mente para que eu pudesse trazer essas informações aqui para vocês. Então, a primeira informação é que sempre existiu centros de compatibilização de DNA. Sempre existiu. Como se fosse, sabe, centros genéticos que a gente tem aqui na matéria de fertilização, de estudos, de transmutação genética, etc. Sempre existiram esses centros em nível multidimensional. Era uma forma de trabalho desses campos genéticos. Mas esses centros, eles não são centros de trabalho de seres extrafísicos com o objetivo de mexer no genoma, de introduzir informação no DNA humano, não é isso. São centros que são como se fossem berçários cósmicos. E qual que é o objetivo desses berçários cósmicos? Durante o período da gravidez espiritual, que precedem aí, são os 3 meses anteriores à fecundação em si, porque a gravidez, ela tem um período de 12 meses, 3 meses no plano espiritual e 9 meses no plano físico. Claro que não saiu do espiritual, foi para o físico, mas a partir completou 3 meses, começa a gravidez física, e a espiritual continua, né? Na verdade, o processo de encarnação do espírito demora bastante tempo, chega a completar 28 anos até que a conclusão seja feita. Porém, durante os 3 primeiros meses, onde existe a gravidez espiritual, é o momento em que esse processo do berçário cósmico acontece. Vamos lá entender 2 camadas que os venusianos trouxeram para mim. Existe a camada da gravidez espiritual que está no plano da Terra. O que é a gravidez espiritual que está no plano da Terra? É quando o corpo ele começa a existir em nível de energia, as primeiras camadas dos corpos sutis começam a ser reconfiguradas. Corpo mental, corpo emocional, duplo etérico, antes da fecundação física acontecer, que é a materialização em si, é onde começa a reprodução das células. Antes desse período, existe os berçários de Gaia, os berçários que estão conectados ao coração de cristal de Gaia. Se nós tivéssemos que ver uma energia simbólica, algo simbólico, que foi como eles me mostraram, é uma espécie de uma árvore gigantesca, onde os frutos, eles são embriões que estão recebendo individualmente, cada um deles, conteúdos associados às informações akáshicas, ou seja, vidas passadas, informações sistêmicas, desafios, toda a constituição do corpo humeral que constrói
a estrutura do mapa astral, tudo isso está sendo construído no coração de cristal de Gaia, que é a Gruta da Criação. Essa Gruta da Criação é uma gruta multidimensional cristalina, mas que essa ala de berçário eu enxerguei como se fosse uma grande árvore completamente multidimensional, onde existem vários embriões sendo carregados de informação, ok? Essa é uma parte do processo, eu ainda não falei da parte cósmica. Estou falando daquilo que constitui o início da materialização dos corpos aqui em Gaia. Nesse contexto, isso claro que é simbólico, porque isso não é material, mas as árvores, elas interconectam pessoas que têm alguma ligação sistêmica que vai além da fisicalidade. Então, são diversas árvores e dentro dessas conexões estão numa mesma árvore pessoas que de alguma forma têm interconexões, vão entrar numa geração similar ou têm uma missão parecida de modificar alguma coisa. Então, existe um sistema planetário associado também a essa construção desses corpos. Então, nós temos um sistema conectado à Gaia que nos unifica com outras pessoas que vão passar por missões similares ou não necessariamente vão se conhecer, mas estão dentro de uma mesma geração, dentro de um plano maior. Então, existe um sistema que eu nunca tinha enxergado, que é um sistema conectado à missão de Gaia, ok? A missão geracional daquele grupo, ou seja, está muito associado a uma mesma faixa. E aí me lembrou muito aquele contexto das gerações Y, X, beta, quer dizer, já está em não sei quanto, né? Porque essas gerações, elas possuem vínculo sistêmico geracional na história de Gaia. Então, é sobre isso que eu estou falando, ok? Então, são árvores, assim, gigantescas, vocês não têm noção do que eu consegui ver, e eu tenho certeza que quem é sensível aqui está acessando essa informação. Ok, guardem esse conteúdo dessas árvores associadas ao coração de cristal da Gruta da Criação de Gaia. E aí, o que acontece? Existe um outro processo que acontece no campo cósmico quando existem migrações intergalácticas ou interplanetárias de outros sistemas, ok? Toda vez que um corpo físico que vai viver a fisicalidade da matéria vai receber um fractal vindo de um outro sistema que nunca viveu na Terra, é preciso que essa gestação aconteça também no campo cósmico. E onde que isso acontece? Nos comandos estelares, que está dentro das hierarquias que sustentam o projeto Gaia e que fazem parte desse processo as entradas desses seres de dimensões superiores. Existem dimensões inferiores infiltradas, existe um monte de universo de coisas além desse lugar. Mas o que nós vamos nos ater agora é entender que a maior parte das migrações da Terra, elas vêm em missão. Algumas são em exílio e algumas são infiltrações, mas que isso tem a ver com o campo da Terra, tem a ver com o momento, tem a ver com questões que vão além da nossa compreensão e que eu não vou me aprofundar aqui. O fato é, existem muitas migrações e existiram ao longo de éons de tempo. Entretanto, essas migrações elas passaram por uma retração desde a queda da Atlântida, que foi quando não era possível conseguir fazer essas compatibilizações. O que os venusianos me mostraram é que esse processo de migração entre sistemas é um processo que é feito com muito cuidado, porque existe o corpo do ser
estelar que está adentrando no planeta Terra, e que precisa estar guardado em criogenia com as suas respectivas famílias cósmicas. Nesse momento que o corpo entra em criogenia, o DNA desse corpo, ele passa por um processo de se tornar um embrião cósmico. Uma pequena amostra do DNA desse corpo criogênico é trazido para dentro do comando estelar que está trabalhando. Existem vários comandos na Terra. E aí eu vou falar em relação ao comando venusiano, porque eu sei que tem, eu não conseguiria dizer quais são, quantos são, mas eu sei que o comando venusiano tem um trabalho muito grande de respaldo e de proteção do DNA humano, uma vez que o DNA de Vênus foi trazido por eles para trazer o homem pré-lemuriano. Então, existe uma responsabilidade do comando venusiano nesse processo. E através do comando venusiano, que é o que eu vou me ater a falar, que é a informação que eu recebi, esses corpos, quando entram em criogenia e passam a ser cuidados pelas suas famílias cósmicas que trabalham no comando, escolheram o comando como meio de migração, meio de missão, porque entrar no planeta Terra significa estar em missão por algo ou ter sido exilado por alguma outra razão. Porém, quando nós viemos em missão, que a maior parte das estruturas de fractais que estão vindo para o planeta passam, existe um processo que o comando venusiano tem responsabilidade, que é trabalhar o embrião cósmico para que ele seja, como é que eu posso explicar? Não é acoplado. Existe um momento da gravidez espiritual que o embrião cósmico ele é acoplado no embrião espiritual e existe um trabalho de compatibilização de informação. E desse embrião espiritual que está na Terra, vira o corpo sutil e o corpo físico, com toda a estrutura de DNA akáshica e recebe as informações do DNA cósmico nessa compatibilização aqui. Com essa compatibilização, algumas habilidades, conhecimentos, tecnologias pessoais são trabalhadas para que a ligação das informações do DNA mais denso não estejam habilitados a um dado momento serem resgatadas, ou seja, estamos falando aqui do despertar cósmico, da consciência cósmica. Ora, o que acontece? Com esse acoplamento, esse embrião cósmico, ele se torna a criança cósmica, que é uma expressão do eu estelar, do corpo criogênico, que se deriva em duas expressões que dentro das mandalas de ascensão nós conhecemos como eu cósmico e criança cósmica. Eu cósmico trabalhando na estrutura das mandalas de ascensão e criança cósmica trabalhando na estrutura da superfície de Gaia. Essa criança cósmica, ela advém desse embrião cósmico que segue o processo de desenvolvimento para que o ser que está na matéria possa descobrir, reconectar com a sua respectiva missão, vivenciando o despertar cósmico. Ora, o que eu quero dizer com isso? Na época, até a época da Atlântida, existiam centros na superfície da Terra, o que facilitava muito o processo, porque ao longo de toda a construção da Lemúria, da Atlântida, até a Atlântida, esses centros eles foram criados multidimensionalmente na superfície de Gaia. E para que isso? Porque esse acoplamento de informação entre o DNA cósmico, esse embrião cósmico com o embrião espiritual, se faz muito mais facilmente quando eles estão próximos dimensionalmente falando, ok? Isso significa que existiam grandes centros que eram berçários cósmicos na Lemúria e na Atlântida. Na Atlântida existiam inclusive pessoas
que trabalhavam lá fazendo esse processo, era uma das atividades da época, ok? Com a queda da Atlântida, esses centros, eles deixaram de existir. Esses centros, eles se mostraram para mim como se fossem... parece uma estrutura de árvore, só que não é bem de árvore. São fios luminosos com cápsulas de luz que vão girando e formando aquela informação. Então, é um pouco diferente. Se a gente tivesse que fazer uma associação às árvores, nós faríamos, mas é como se fosse ao contrário. É como se a matriz fosse para cima e elas acoplassem dessa forma. Isso significa que, na hora que a compatibilização dessa informação acontece, essas duas camadas elas se interconectam e o acoplamento acontece ali naquele momento. Isso minimiza uma série de situações de transtornos físicos que poderiam acontecer com essa informação, porque esse ser cósmico ele tem muita energia e uma vibração muito alta. E quando o corpo que está sendo formado na Terra é muito denso, então esse acoplamento ele precisa acontecer de uma forma suave, principalmente para preservar os fios que são gerados, que vão promover com maior facilidade esse despertar cósmico e o desenvolvimento das habilidades multidimensionais. Ok. O que aconteceu depois que a Atlântida vai para baixo e existe uma densidade desses corpos e de toda a estrutura da Terra. Esses centros, esses berçários cósmicos, eles deixaram de existir e não era mais possível as pessoas no plano da Terra com desenvolvimento suficiente para acompanharem esses processos de compatibilização. Com a densidade da Atlântida, reduziu-se absurdamente as migrações intergalácticas. E eu posso dizer para vocês que por um bom período, as migrações que passaram a acontecer foram infiltrações densas no plano da Terra, que por ressonância conseguiam adentrar no sistema, ok? E obviamente não existe esse trabalho, e se tem esse trabalho, sabe lá Deus como é, porque eu não nem quero me conectar com essa informação. Ok, o que acontece? Depois de todo esse processo que vem acontecendo de resgate de informação, trabalho que é feito com todos os comandos, seres que estão atuando na superfície, nós já começamos a receber crianças, desde 2000, na verdade, novas migrações intergalácticas. Ocorre que esses centros, esses berçários cósmicos, eles ainda não foram reconstruídos e não serão tão cedo, porque a humanidade ainda não está nesse nível de atividade, de consciência. Então, o que está acontecendo é que os comandos cósmicos, e mais precisamente o comando venusiano, está fazendo esses centros, esses berçários, de uma forma temporária. Não sei se eu posso dizer temporária. Eu acessei dentro da nave uma ala inteira de reconstituição dos berçários cósmicos. Isso eu não tinha visto antes, para que essas migrações elas começassem a acontecer de uma maneira mais leve. Eu digo a vocês que não é a mesma coisa desses centros estarem, por exemplo, na nave. Entretanto, vários trabalhos vêm sendo feitos com esses processos de acoplamento. Ainda não se conseguiu 100% como deve ser, porém, migrações já estão acontecendo do jeito que dá, porque faz parte também do processo de transição e de seres que escolheram vir também com esse desafio. E daí nascem diversos transtornos da atualidade, que são diagnosticados como autismo, TDAH, AH, e diversas outras
que eu não vou listar aqui, e transtornos psíquicos e etc., que advém de altas habilidades, ou seja, são hiperatividades, são pessoas com alto desempenho cerebral, porém que não têm sustentação e suporte dessas estruturas. Ah, Raíssa, mas será que foi um erro acontecer isso? Não, porque também faz parte do processo de transição planetária, faz parte também do aprendizado dos seres humanos na matéria, de lidar com essas diferenças e com a evolução do próprio processo do corpo humano, ou de reconscientização a respeito de hiperhabilidades que antes não eram consideradas. E também isso desenvolve a medicina local, porque uma vez que questões não se conseguem resolver com a cura física, uma visão muito mais integrativa e holística passa a atuar no plano da Terra. Então, assim, parece que é alguma coisa que deu errada, mas na verdade faz parte do próprio plano de transição planetária. E esses seres que fizeram migrações nesse período sabiam disso. Então, fazia parte do desafio de missão deles também vivenciar essa contribuição planetária, por mais desafiadora que seja, ok? Então, esse ponto é um ponto que eu achei importantíssimo. E aí, antes de explicar o que a gente faz com essa informação, eu quero explicar para vocês também sobre as migrações antigas. Nós, por exemplo, todos que estamos aqui, e nós já estamos com a consciência, mas tem gente que não está com essa consciência e está ainda adormecido. Essas compatibilizações com esse berçário cósmico, ela só existe quando existe uma migração intergaláctica, ok? Se não estiver existindo uma migração intergaláctica, não é preciso fazer esse processo, porque na verdade já foi feito uma vez. No momento da entrada no sistema, houve essa fecundação cósmica, digamos assim, ok? O que eu quero dizer com isso é que as pessoas que já estão aqui em várias encarnações, e crianças também, né? Isso não é um processo para todas as crianças. Crianças que já estão aqui em várias encarnações, elas só passam pelo processo da gravidez espiritual em conexão com as informações de Gaia, que foi aquela árvore que eu expliquei primeiro, ok? Entretanto, existe um processo importante que é a reconexão com a criança cósmica. E agora eu entendi por que a criança cósmica, a sintonização da criança cósmica, ela é tão importante na missão arco-íris. Porque, na verdade, nós estamos nos reconectando com a expressão do nosso embrião, do momento em que nós vivemos a migração. E esse embrião, ele se manifesta multidimensionalmente como uma expressão, ele cresce, né? Como uma expressão de criança cósmica, que na verdade detém todo o conhecimento da missão, todo o propósito. É uma forma de armazenar esses conteúdos que foram esquecidos, estão lá no nosso DNA. Quando nós passamos pela sintonização da criança cósmica, e que isso acontece tanto nas mandalas de ascensão, é a sintonização da mandala 4, identidade, e acontece aqui também na missão arco-íris, nós estamos fazendo uma compatibilização de DNA, resgatando, despertando esses aspectos que nos ligam ao momento dessa fecundação cósmica, ou seja, da nossa migração, e por isso tem tanto a ver com o nosso corpo criogênico, a nossa família cósmica. Então, a gente tem a expressão da nossa criança cósmica, nós temos o nosso eu cósmico que trabalha lá na nave Estrela de Vênus, e ambas estão associadas à nossa família cósmica e ao nosso corpo criogênico, que é o nosso processo de ascensão. Então, a criança representa a nossa missão na Terra, enquanto o eu cósmico
representa a nossa expressão cósmica que sustenta a nossa ligação entre o nosso corpo criogênico e o nosso corpo, a nossa missão aqui na Terra. Ok, o que está acontecendo agora? Como eu expliquei, o comando venusiano está trabalhando em novos centros, só que esses centros estão dentro da nave, ok? Esses centros estão dentro da nave Estrela de Vênus. O que acontece? O que significa agora? Qual é o nosso papel nesse momento? O que eles trouxeram de consciência para nós que estamos aqui operando na matéria para viabilizar esses acoplamentos e esse processo de interconexão galáctica de seres que estão migrando agora? São duas coisas. A primeira coisa é na camada das mandalas de ascensão, que diz respeito à cura do processo materno do feminino, que já estamos, né? Isso já está muito desenvolvido no plano da Terra, tem muitas pessoas trabalhando com isso, e isso é maravilhoso. Então, as curas do útero com um olhar cósmico, as retomadas do poder do feminino, as curas do relacionamento e a conexão com essa criança cósmica através da mandala identidade. Então, aqui a gente está falando de mandala telúrica, equilíbrio, florescer e identidade, que é o quaternário inferior. Essa estrutura, ela é parte do nosso trabalho, porque uma vez que nós viabilizamos, intermediamos esse processo de autocura para aqueles que nos procuram, fisicamente falando, nós estamos facilitando o processo das migrações. Porque qual é a informação que eu recebi? É que úteros curados ou minimamente curados, tratados, é que possuem condição de fazer uma gestação com impactos mais leves nessas migrações. E muitas gestações, elas não conseguem seguir em frente porque a estrutura do feminino não tem condições de sustentar uma gravidez com uma informação tão elevada, ok? E outra coisa, esses seres, quando eles vêm em determinada família, eles não possuem vínculo kármico. Eles trazem ensinamentos, aprendizados, mas eles fazem parte da cura pelo amor, de relacionamentos que já estão tratados, já estão curados. Quando eu digo curados, eu não estou dizendo que não tem desafios, mas que já estão minimamente curados, harmonizados. O feminino já está equilibrado, cada um no seu lugar, para que essa energia ela venha com um potencial de transformação na Terra. Muitas migrações podem acontecer em famílias não curadas, com o objetivo do que eu falei agora da transição planetária, ou seja, tem uma razão específica quando isso acontece, ok? Até um olhar pedagógico da humanidade. Mas é bem desafiador o processo, ok? E famílias, mulheres que estão completamente densas, com problemas de inversão de polaridades e densidades muito grandes, provavelmente vão dar continuidade ao processo dos nascimentos kármicos para a cura através da dor. Então, são duas camadas distintas. O nosso papel aqui, nesse trabalho, é, em uma camada, viabilizar, intermediar, trazer como veículo o processo de cura, transformação dessas mulheres, dessas famílias, desses relacionamentos. E é claro que isso é um trabalho de pouquinho em pouquinho. Toda vez que você atende alguém, que você faz o processo de ativação com as mandalas, que estão atuando nesse nível, você já está fazendo um trabalho fundamental, porque cada mulher que vai se tratando, família, relacionamento que vai se tratando e se curando, vai se libertando dos padrões de aprendizado pela dor e passam a vivenciar os aprendizados pelo amor. Ah, Raíssa, mas e as almas antigas que precisam
nascer, essas também podem vir e, através do processo de cura dos pais, também passam por um processo de cura. É como uma espécie de merecimento, ou seres que já vinham se trabalhando acabam vindo em famílias um pouco mais avançadas em termos de consciência e conseguem, ainda sendo um vínculo antigo, não é mais um vínculo kármico, ou seja, vem para aprender uns com os outros através do amor. Então, essa é uma primeira camada que a gente já conhece, que trabalha muito bem as mandalas de ascensão. Uma segunda camada é a camada através da missão arco-íris, que é a que eu quero trazer aqui para vocês. A missão arco-íris, o nosso papel perante a essas interconexões é, em primeira instância, para aqueles que já estão há mais tempo aqui e que ainda vivem processos kármicos densos de aprendizado pela dor, ou de famílias que já estão em processo de cura, de crescimento, de ordem sistêmica, é através dos campos sistêmicos elaborar essas ordens para que essa estrutura possa ser modificada e a frequência arco-íris possa atuar no campo daquela família, resgatando as informações das crianças cósmicas da época em que esses seres vieram para a Terra. Isso não precisa ser consciente no sentido de, fiz um trabalho com uma cliente, ela tem que se lembrar, eu tenho que fazer uma visualização, uma ativação guiada para que ela acesse a criança cósmica. Não é isso que eu estou falando, porque tem a ver também com o nível de desenvolvimento de cada um em termos de multidimensionalidade, de acesso, enfim, de missão de cada um. Entretanto, pessoas que já estão nesse processo de desenvolvimento e de busca, nós, com a mandala arco-íris, com os elementais cósmicos e os campos sistêmicos, nós estamos resgatando as informações dessa criança cósmica, trazendo a matriz da missão, trazendo a matriz do ancoramento da nova terra, da mudança pela frequência do amor, do não precisa doer para curar. Então, essa é uma camada que atua no campo sistêmico, no campo da criança com os elementos cósmicos, ambiental, preparando, por exemplo, um ambiente de uma criança que vai nascer, porque aquele invólucro também facilita o processo. E muitas crianças que já estão nascendo de úteros curados, não de ligações intergalácticas, mas que já vieram para cá há muito tempo atrás, estão no momento dos seus nascimentos resgatando as crianças cósmicas automaticamente, digamos assim. Isso se estiverem no processo de avanço, e nós, como servidores, podemos apoiar o processo da conexão com a criança cósmica nesse período de pré-nascimento, de gestação, de nascimento e até mesmo da infância. Por isso, a frequência arco-íris ela é tão apropriada para o trabalho com as crianças. Agora, existe um outro trabalho que é feito de apoio, de acoplamento para migrações intergalácticas, que também pode fazer parte do nosso trabalho, uma vez que não existem mais os berçários cósmicos na superfície mais próxima à estrutura de Gaia. Então, o que vai acontecer na prática? Para aqueles que estão na missão arco-íris, é possível que quando se deparem com alguma mulher que não engravidou ainda, ou que já esteja grávida, e a nossa sensibilidade de ser, ou a nossa intuição, a nossa conexão, a informação pode chegar como for, de que essa mulher vai receber uma semente estelar. Nós temos um trabalho de apoio nesse processo de acoplamento. Então, nós vamos ser intuídas, né? Nossa, peraí, isso é um trabalho de conexão com a criança cósmica, de apoio sistêmico, para conectar essa missão novamente de uma alma antiga, ou é uma migração nova? Então, nós temos essas duas instâncias de trabalho com a mandala arco-íris. Essa segunda instância, que é a instância associada a sementes estelares que estão sendo trazidas agora,
É um trabalho que os venusianos assim, foi até muito incisiva essa informação, que nós, se percebermos que é um ser de outra estrutura, nós não devemos ficar dando atenção, contando, falando o que viu. Por quê? Esse é um processo que gera um impacto muito grande na maternidade e pode interferir no processo de desenvolvimento da própria mãe que está sendo curada também. Porque a mãe, por mais que já esteja com o útero, relacionamentos tratados, existe a cura da maternidade, existe a cura que ela vai fazer com a mãe dela, existe o resgate da própria criança dela que acontece no processo da maternidade. Então a gente não pode ficar alarmando, colocando, olha, eu percebi que é uma semente estelar que está vindo pelo seu útero, porque isso pode interferir consciencialmente falando no processo de desenvolvimento dessa criança. Ah, Raíssa, mas essa informação vai vir, como é que eu vou ter certeza? Você não vai ter certeza. E às vezes você nem vai ter certeza de propósito para você saber como lidar de uma forma mais despretensiosa. Porque o procedimento ele é igual, tanto quando você trabalha nessa primeira instância da missão arco-íris que eu falei, que é a harmonização ambiental, que é a conexão com essa criança cósmica, a harmonização sistêmica, é o mesmo processo que você vai fazer quando for uma migração intergaláctica. A diferença é que se você tiver muita sensibilidade, percepção, você vai ver esse acoplamento acontecendo, ok? Agora, não é uma regra você ver. Então, o que eles me disseram é que esse não é um processo que a gente precise ficar forçando a mente ou criando expectativas e ilusões em cima de visualizações. Nós só temos que fazer o nosso trabalho aqui na Terra de intermediação, uma vez que esses berçários cósmicos eles estão reproduzidos no comando e a melhor eficiência deles seria se estivesse na superfície plasmado aqui, porque era mais fácil o acoplamento, porque os seres humanos estariam intermediando consciencialmente esse processo. Como não existe essa consciência, o comando venusiano, através aqui dessa tecnologia, está trazendo esse conteúdo para vocês apoiarem. Claro que eles fazem o que precisa fazer de outras formas possíveis, ou às vezes não tão, mas a coisa vai acontecer à medida que é possível. Então, nós temos um trabalho muito, muito, muito importante com essa informação que eu gostaria de trazer para vocês. E por último, a conexão com a criança cósmica, que eu também recebi de conteúdo, é que quando nós estamos fazendo o processo de conexão, mesmo de almas antigas, né? Tô falando almas, eu não chamo de almas, mas de fractais, né? Porque alma para mim é o eu superior. Mas esses fractais que estão vindo e que já estão aqui há mais tempo, existe uma conexão que nós podemos fazer através de visualização e intenção, enxergando o embrião cósmico com o embrião da Terra acoplados um no outro, conectados por um fio que é um cordão umbilical. Esse cordão umbilical ele passa por uma energia que é como se fosse o útero de Gaia e o útero cósmico, e eles se conectam. Então, essa é uma forma de enxergar o acoplamento acontecendo, tanto de seres antigos, mas com seres antigos, na verdade, a gente vai estar resgatando essa informação do que já aconteceu lá atrás, e ali, naquele momento, nós já vamos enxergar a criança cósmica junto, e para seres intergalácticos de migrações que estão acontecendo naquele momento, esse acoplamento ele vai acontecer assim também. Mas nós vamos enxergar a árvore assim, os dois úteros, o útero cósmico e o útero de Gaia se encaixando, e esses fios interconectados com o cordão umbilical, e depois eles se tornam um. Depois que se torna um, isso passa por um processo como se fosse uma pequena explosão e uma criança cósmica começa a ser plasmada. À medida que esse embrião vai crescendo, essa criança cósmica vai crescendo. O ser humano segue com o corpo físico envelhecendo, mas a criança cósmica ela não envelhece. Na verdade, ela envelhece, ela é a própria expressão do eu cósmico
trabalhando no comando e ligado à família cósmica. Mas não existe uma linha de tempo, como acontece aqui na Terra, onde a gente vê o envelhecimento. Essas expressões, essas realidades, elas coexistem, elas são expressões multidimensionais que fazem parte de uma mesma matriz que está associada ao corpo criogênico dessa pessoa que adentrou no planeta Terra. Que ficou lá, né? Quando entrou no planeta. Essa era a informação que eu queria trazer para vocês. Para mim foi muito forte. Eu só estou sendo aqui canal desse conteúdo. Eu estou muito emocionada com essa informação, me impactou muito com a grandeza desse trabalho. E eu precisava trazer isso para que vocês tenham uma consciência mais clara e perceptiva, como minha missão é exatamente ser canal dessas informações para, através da consciência, aqueles que estão em missão consigam atuar de forma consciente, porque é a consciência que nos liga ao plano cósmico. Então eu estou aqui cumprindo a minha missão com todo o meu coração e gratidão para vocês. Façam um bom uso desse conteúdo na missão de vocês aqui na Terra. Para finalizar, os venusianos trouxeram uma orientação de sintonização com esses centros cósmicos. Quem trabalha com as mandalas de ascensão vai ser sintonizado no próprio centro da nave. Se tem alguém aqui que não trabalha com as mandalas de ascensão, vai estar recebendo a sintonização pela criança cósmica, porque somente com as mandalas de ascensão que nós temos a credencial de ingresso às sintonizações necessárias do eu cósmico para estar conectada com a nave Estrela de Vênus. Tá? Então, se você está trabalhando com as duas tecnologias, tanto com mandalas de ascensão como missão arco-íris, você vai ser sintonizada no centro cósmico na nave. E se você não for sintonizada na nave Estrela de Vênus, não tiver a sua expressão do eu cósmico desperta e consciente, você vai se conectar com a sua criança cósmica e vai receber as orientações a partir dela. E essa sintonização, na verdade, já vai te preparar para ser intermediário aqui nesse processo de serviço que nós estamos prestando em missão, juntamente com o apoio e sustentação do Comando Venusiano. Honiwa.